Então, hoje vai ser uma aula de fundamentos mesmo. A gente não vai entrar no mérito do conteúdo, mas que você saia daqui com uma condição de compreender, inclusive, a diferença que existe entre ciência política e filosofia política. A gente tem uma dívida muito grande com a antiguidade clássica. Foi ali que nasceu a preocupação com a política. Eu posso afirmar para vocês que alguns autores, em especial, por exemplo, a Hannah Arendt, sobretudo porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? A Hannah Arendt, que é uma filósofa muito densa, né? Bastante fundamentada, ela tenta compreender quando que nasceu a política. Então veja bem, ela faz uma analogia de que enquanto as pessoas estavam na casa, portanto não estavam na praça, estavam no doméstico, no privado, casa implica pai, mãe, filhos, não havia liberdade. Ela faz essa afirmação bastante categórica. Vou repetir. A Hannah Arendt faz uma afirmação para entender o começo da política, lá na Antiguidade Clássica, de que enquanto as coisas estavam no ambiente familiar, no ambiente do doméstico, no ambiente do privado, não havia liberdade. Havia o quê? Havia um domínio da autoridade. Mas quando essas pessoas se emancipam, saem da casa, tá? E vão para a praça, portanto vão para a cidade, aí acaba a hierarquia. Aí todos são iguais. Filho e pai na mesma condição. Porque a praça é um local público, é o coletivo. E segundo a Hannah Arendt, foi nesse momento que nasce a política. Então, a política, ela não nasceu para ser privada. Eu já ouvi vários intérpretes dizendo o seguinte, que o prefeito, que o governador, que o presidente da República, que qualquer parlamentar hoje precisa ter uma formação privada para poder desempenhar um bom papel na vida pública. Na verdade, política não é particularidade. Me entenderam? Particularidade existe na empresa, na família, no doméstico. A política envolve os civitas. Os civitas é a cidade. Daí a palavra civismo, que é a ideia da coletividade. Então, ela faz essa afirmação. Primeiro que política envolve a palavra. Você sabe que a palavra pode agregar valor como pode desagregar valor. Né? A palavra é o diálogo, é a abertura, é respeito à posição do outro. Não é fácil dialogar. Muitas vezes as pessoas gritam ou se silenciam. Então, a palavra faz a diferença. Na política, a palavra é tudo. Daí a questão do parlamento. Os parlamentares, eles parlamentam, eles usam a palavra na tribuna, eles se expressam, eles assumem uma posição. Política é assumir uma posição. Superando a animalidade. Porque os animais, eles usam o instinto, a força, a sobrevivência. A política envolve a convivência, a sociabilidade. Aristóteles já dizia, o homem é um animal social. Ele não pode ser um monstro, mas também não pode ser Deus. Me entenderam? Ele precisa conviver com os demais. Então, me parece que a razão, o logos, a palavra, o conceito, é a coisa mais importante para a política. Porque a política acontece na polis, na cidade, na praça. Tudo bem que a praça hoje se transformou em outra coisa. Não se usa mais a praça para fazer política. Talvez a praça hoje sejam as redes sociais. É a ágora. É ali que você se manifesta, que você às vezes curte alguma coisa, compartilha e assume um posicionamento.
É como se fosse a praça. O que o Facebook é? É um outdoor da tua vida particular, né? Mas é uma manifestação. Essa mesma palavra que faz com que os seres humanos expressem um juízo político, uma posição política muito clara e muito definida, pode manifestar aquilo que é bom para a cidade, mas também pode manifestar aquilo que não é bom para a cidade. Então tem gente que faz política para o bem da coletividade, e tem gente que usa a mesma política para destruir, para inviabilizar, né, para acabar com o social, para refratar os direitos humanos, né? Existe política necessária e existe política desnecessária, né? Então, existem as expressões útil, né, para o bem comum, mas existem aqueles que tentam estragar. Não existem pessoas nocivas, perigosas, né, que estão lá, às vezes, no Congresso para representar apenas a sua categoria. Não existem as bancadas, a bancada que representa tal segmento. Eles não representam a coletividade, né, eles representam um segmento. O Congresso Nacional está cheio de bancadas, tá? Bancadas dos evangélicos e, pasmem, a própria Igreja Católica também tem sua bancada lá. Deputados federais que defendem os interesses, por exemplo, né, do seu credo, como existe a bancada dos proprietários de universidades, dos meios de comunicação e assim por diante, dos ruralistas. Tá, na expressão grega, blaberon é a política usada negativamente, é uma má ação, tá? Existe a boa ação e a má ação. Então, a palavra blaberon tem duas acepções. Eu posso desagradar, promover o caos, porque tem gente que joga contra o patrimônio. Tá? Quem faz corrupção numa cidade, tá, desviando dinheiro, ele está desagradando, né, causando um caos social na cidade e beneficiando-se particularmente. É uma política voltada para a má ação. Talvez é o que mais existe nos dias de hoje, né? Uma política nociva, que provoca o caos, acabei de falar. A blabé significa que, dependendo das escolhas que os políticos fazem, que os agentes políticos fazem, eles podem causar um dano, um prejuízo ao público, um prejuízo à saúde pública, um prejuízo à educação pública, né? Não vamos entrar em detalhes específicos, como quadro negro, ou até desvio de dinheiro do SUS, mas isso para os gregos já acontecia, eles consideravam uma política negativa, tá? Sinferon, uma outra expressão grega do nascimento da política, é a vantagem de um indivíduo ou da coletividade, né, beneficiando sem oferecer nenhuma relação com o outro. Então existe o aspecto positivo e o aspecto negativo, tá? Não dá para falar que a política é só positiva ou que a política é só negativa. Ela é uma faca de dois gumes. Então, para Platão, o justo na polis é fundamentalmente um Estado que busca uma ação boa. Não é um Estado que busca uma ação negativa. Tá? O que é ser justo? Aristóteles discute a liberdade, mas discute com muita profundidade a justiça. Ele queria o sinferon, a política boa, e não o blaberon, o prejuízo, o dano, tá? Aquilo que é ruim para todos nós. Porque, de repente, vocês sabem, numa visão marxista, que o Estado só existe por conta dos cidadãos que pagam impostos. O Estado está ali para coletar os impostos e aplicar corretamente o dinheiro público, né? Quando aplica mal, ele está prejudicando, tá? Quando aplica só numa área, só num setor, quando privilegia uma categoria social, quando privilegia a sua cor partidária, né? É um dano, é um prejuízo. Mas isso os gregos já pensavam lá na Antiguidade Clássica, né? A justiça, então, para Platão, começa somente ali onde se trata daquilo que os cidadãos possuem em comum, a cidade, a praça. Não é o privado e não é o particular. No momento em que nós estamos vivendo, no tempo presente, você tem ouvido muito falar de neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Que é hoje a bandeira mundial. É alargar tudo que é privado e encolher tudo que é público.
É nesse instante que eu posso assumir aqui um posicionamento que está havendo um divórcio entre política e poder. Né? Poder não é política, certo? Embora as pessoas usam da política para chegar ao poder. O poder tem a ver com o privado, com o particular. Estão me entendendo? Bom, de qualquer maneira, o que o Platão e depois Aristóteles vai confirmar sobre justiça, sobre a coletividade, quando os cidadãos estão cuidando daquilo que é de todos. O Papa Francisco tem insistido muito nessa casa de todos, né? A coletividade. Tá? Então, eles tentavam, os dois, Platão na sua obra A República e Aristóteles na sua obra A Política, um imaginando o ideal e o outro trazendo coisas que já existiam, pensar a política. Então, eles praticamente criaram a filosofia política. Porque, para Maquiavel, a ciência política é como manter o poder, como não cair, como não ser golpeado, como impedir uma revolução. Então, motivado, há muita controvérsia com Maquiavel, tá? Não se sabe exatamente qual era a sua intenção, mas motivado por muitas guerras que haviam ali nas repúblicas italianas, tá? Ele queria que houvesse um príncipe que fosse forte, tá? Que não se deixasse cair. Então ele preparou uma cartilha dando conselho para um príncipe manter o poder. Tá? Ouvir quem, não ouvir quem, usar ética, não usar ética. Né? Então aí cria-se uma política para você não perder, que é o que funciona hoje. O cara que ocupa um cargo hoje no executivo, ele faz de tudo para não perder. Tá? Ele usa o marketing, ele usa o capital, ele usa os movimentos, ele usa a liderança, ele usa a religião para não cair, né? Para se manter. Aí já é ciência política, ele usa técnicas, ele usa de procedimentos que nem sempre são éticos. Então aí você sai da política e entra no poder. Claro isso? Então a ciência política que trabalha com diagnóstico, eu preciso saber o que vocês pensam. Olha, sabendo o que vocês pensam, eu posso preparar o meu discurso. Eu posso conseguir ali a aceitação de vocês, a negação de vocês. Então envolve o quê? Conhecimento empírico, pesquisa, motivação, interesse de vocês, prioridades. Isso é ciência política. A partir de Maquiavel, a política ficou muito produtiva. Ó, justiça é uma coisa, nua e crua. Justiça social já tem uma queda em considerar aquele descamisado, aquele descalço, aquele que não teve oportunidade, aquele que foi discriminado historicamente, tá? No caso, as mulheres, os indígenas, aí já é justiça social. Professor, mas justiça social não é um pouco tendenciosa? Não, é uma interpretação. Existe a justiça pura, nua e crua, e existe já uma justiça que tenta equilibrar uma sociedade desequilibrada, porque a nossa sociedade é desequilibrada. Muitos não têm e poucos têm. Nós sabemos disso, né? Tá, a justiça política não é apenas a ordem que mantém juntas as relações medidas entre os indivíduos e os bens. Ela é a ordem que determina o bem comum. Então, justiça política, nós falamos hoje de políticas públicas. Deixa eu só fazer um parênteses, porque isso vem do passado, mas influencia hoje. Na década de 80 e até no início da década de 90, não se falava mais em políticas públicas. Tá? Tudo estava sendo privatizado, terceirizado. No final dos anos 90, voltou-se a falar de políticas públicas. E isso é uma fala europeia. Tá? Ou seja, um Estado que ainda se preocupa com o público. Na Ética Nicômaco, Aristóteles evidencia que a justiça consiste em não pegar mais do que a sua parcela. Porque se você pegar algo além do que é seu, você está sendo injusto. Muito interessante o conceito de justiça nessa obra. Né? Porque tem gente que não se contenta com uma casa, quer ter duas.
Com um carro quer ter 2. Com uma esposa quer ter 2. Com um marido quer ter 2. Né? Com um emprego quer ter 3. Casa na cidade e uma casa no campo. Eu estou só dizendo que não dá para todos, né? A justiça é você pegar a parte que lhe cabe e o outro pegar a parte que cabe a ele. Isso Aristóteles já escrevia no passado. Ou seja, olha o conceito de justiça, vou reafirmar aqui. Consiste em não pegar mais do que a sua parcela nas coisas vantajosas e menos do que sua parcela nas coisas desvantajosas. Eu vou pagar o meu aluguel. Se eu pagar antes de vencer, eu não estou sendo justo. Se eu pagar depois de vencido, eu tenho que pagar exatamente no dia. Isso é ser justo, tá? Vamos lá. Quando começa a política, então? No exato momento em que se para de equilibrar lucros e perdas. Quando alguém se sobrepõe. Quando alguém tem mais poder do que o outro. Tá? Quando há um conflito. Política nasce para acabar com o conflito. Política não é consenso. Veja bem, hein? Os gregos já pensavam assim. Infelizmente, a natureza humana, o apetite humano privilegia interesses particulares. Montesquieu trabalhou isso, John Locke trabalhou isso, Hobbes trabalhou isso. Há uma tendência nossa, uma inclinação, um magnetismo para o particular. Inclusive o Montesquieu tem uma afirmação que só a educação pode mudar a nossa concepção de sair do interesse particular e ir para o interesse público. Política não é para eu ter vantagem. Isso não é política, isso é outra coisa. Lembra, isso é poder. Repito, a política não se ocupa do interesse particular, nem das relações entre os indivíduos, porque às vezes eu quero ajudar o meu irmão, o meu amigo, o meu parente. Como é que é o nome disso? Nepotismo, né? Eu quero beneficiar os mais próximos. Isso é trabalhar relações. Isso não é política. Tá? Isso é ter vantagem. Mas isso está lá na Ética de Nicômaco, lá em Aristóteles, que escreveu uma obra também chamada A Política. Tá? Então, a política, ela quer que haja o equilíbrio das partes. Deixa eu falar do equilíbrio das partes agora. Tem gente que nasce rico. Que maravilha. Bem nascido. Os gregos chamavam de eupátridas. Ou nós chamamos de berço esplêndido, berço de ouro. Que bom, né? Você nasce com sobrenome, com patrimônio, com herança, tá? Viu? Isso é pecado? Claro que não. Olha, eu tenho que reconhecer que há pessoas que construíram patrimônios interessantes, né? Então existe uma divisão muito interessante. Oligoi, vem de oligarquia. São poucos os que têm riqueza. Oligarquia é governo de poucos. Riqueza dos poucos. Aristói, o cara não tem riqueza. Ele tem uma outra coisa que às vezes os ricos não têm, virtude. O aristocrata, ele é o nobre. Ele tem honestidade, lealdade, justiça, verdade, tá? Ele é solidário. Bacana ter virtudes. Tem um pessoal que tem patrimônio, oligarquia. Tem um pessoal que tem qualidades, aristocracia. E tem um terceiro, o povo. O povo, vou abrir um parênteses agora para o povo, vocês vão rir. O povo não tem nada. Não tem riqueza e não tem as qualidades, isso os gregos diziam, que um aristocrata tem. Por isso que os filósofos ensinavam virtudes, mas é difícil ensinar virtude para alguém. Viu? É muito difícil você falar, olha, você tem que ser virtuoso. Lembra? A pessoa tem o passional, né? Tem uma vontade. O aristocrata é aquele que às vezes renuncia à vontade para o bem comum, sabe? Ele não come para o outro comer, sabe? Ele é fino, ele é um gentleman. O que o povo tem? O povo, na sua grande maioria, tem vontade. O povo quer. Gente,
É impressionante como o povo quer. Às vezes não consegue, mas o povo deseja. Por isso que democracia é uma coisa popular. Eu quero. Democracia é desejo. Eu quero viajar. Eu quero aumentar meu salário. Quero trabalhar menos. Quero escolher o meu governante. Olha que poder, hein? Quero escolher o governante. E porque você sabe que numa eleição, a maioria elege. Às vezes elege errado. Às vezes não sabe votar. Às vezes vende seu voto. Às vezes é influenciado por um canal de televisão, por um jornal, por um radialista, não tem isso? Por um pastor, por um padre. Tá? Então, a política é uma mistura das classes. Se só os patrões governarem, se só os empregados governarem, se só o partido dos trabalhadores governarem, se só o partido dos patrões governarem, já pensou se esse partido das mulheres, né? Só o partido das mulheres governarem? Só os burgueses governarem? Gera um desequilíbrio. Por mistura, os gregos entendiam qualidades que todos têm. Gente, o demos tinha qualidade, a aristocracia tinha qualidade e a oligarquia também tinha qualidade. Tá? É preciso entender isso aí. Às vezes a pessoa pensa diferente da gente e não tem qualidade, né? Claro que tem. Claro que tem qualidade. Tá? O sujeito está defendendo os agricultores. O outro está defendendo os latifundiários. Ele era latifundiário. O outro está defendendo os pentecostais. Ele é pentecostal. Ele tem a sua qualidade também. Erro de contagem. Olha o Platão agora se manifestando. Corpos falantes. O povo. Fadados ao anonimato do trabalho e da reprodução, anistiado da escravidão por dívidas. O povo é muito perigoso. Platão não gostava da democracia. Platão era um filósofo antidemocrático. Porque para Platão, o povo tem muita paixão, muito vulnerável, não tem conhecimento. Platão era revoltado com eleição. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Platão falava que você tem que estar preparado para exercer a função pública. Inclusive, ele colocava uma idade. Só a partir de uma determinada idade, que é o sênior, né? Que vem de senador, que você pode ter a maturidade para cuidar do todo. Tá? Alguns atribuíram essa promoção do povo. Inclusive, vocês lembram quem é que promoveu o povo? Solon, um legislador ateniense. Depois o Péricles deitou e rolou dominando o povo. Péricles foi muito popular. Ele está dizendo aqui que alguém por interesse promoveu o povo ao poder. Porque o povo é a maioria. Os pobres são a maioria. Se os pobres tiverem voto, eles nunca mais vão perder uma eleição. Né? Aliás, se todas as mulheres votassem nas mulheres, né? Se todos os pobres votassem num pobre, se todos os trabalhadores votassem no trabalhador, não teria outro resultado. O que o Platão está dizendo aqui na sua obra A República? Citando Solon. Foi um legislador que deu voz para o povo, porque ele tinha algum interesse, porque ele queria tirar alguém, ou os oligóis, ou os aristóis, a aristocracia. Então é de caso pensado, é por interesse quando você às vezes quer que haja voto popular. Sabe? Você vai ter benefício, alguma vantagem. Outros imputaram-na à demagogia. O que é demagogia? Quando eu faço isso a meu favor, estou sendo demagogo. Tá? Por exemplo, um vereador que vai lá e fala, tem que acabar o salário. Não sei, pode ser demagogia, sabe? Ele pode ganhar com isso apoio popular, sabe? Ele pode usar isso a seu favor, não pode? Claro que pode. Né? Um professor falar, vou dar aula de graça. Chegar um imigrante aqui, eu vou atender mais barato. Isso é demagogia. Existe um custo. Né? Todo mundo tem a sua importância. Então, o que eu estou dizendo? Que às vezes a ascensão dessa classe do povo ao poder foi pensada com estratégia, com finalidades, para ter uma dominação a posteriori. Viu? Todo mundo tem que ter alguma coisa. O que a oligarquia tinha? Cash, patrimônio, riqueza. O que a aristocracia tinha? Virtudes. O que o povo tinha? Nada.
Aí alguém, não, o povo tinha liberdade, viu? Mas liberdade a oligarquia também podia ter. Qual é a parte do povo? Os gregos perguntavam, por que o povo tem que participar? O que eles têm? Qual é a contribuição deles? Olha que coisa chata de falar isso para vocês, né? A liberdade que o povo tem não é mérito dela. Todos podem ter liberdade. Os ricos também podem usar o SUS. Eles também pagam impostos. Os ricos também podem usar a polícia civil, polícia militar. Eles também pagam impostos, né? Eu me lembro de uma ocasião que uma pessoa engravatada foi entrar na fila do SUS e foi reprovado pela populaça que estava ali. O que você quer aqui? Ele também tinha direito, sabe? Não é só para o povo. Estão me entendendo? Olha o conceito de política. É uma parte de cada um. Todos têm a sua parte. Tá? Demos para Aristóteles, o povo, era um ajuntamento de homens sem qualidade. Veja o que o Aristóteles está falando, hein? Porque quem tem qualidade? O aristocrata. E que não tomavam parte em nada. Para Aristóteles, qual que é a parte do povo? O povo apropria-se da qualidade comum. Ó, vamos deixar bem claro. A oligarquia tem patrimônio, que é para poucos. A aristocracia tem virtude, que também não é para muitos. Tá? O povo está querendo alguma coisa. Aí o povo se apropria do coletivo, do público, do todo. Mas o outro também trabalha com o todo, né? Pode usufruir do todo. Então, os filósofos que criaram a filosofia política estavam hostis ao povo. Eles estavam questionando o papel do povo. O povo, segundo Aristóteles, apropria-se da qualidade de todos, que é a liberdade e a igualdade, como sua qualidade própria, como se a liberdade fosse só para o povo, né? A igualdade fosse só para o povo. A política é um escândalo, porque ela nasce nesse conflito aí. Política é um conflito, tá? É um conflito dessas classes aí. Dá para entender o ódio de Platão à democracia. Ele enxerga o que os outros esqueceram, o erro de cálculo da democracia, porque a democracia, que é todos, né? Quer governar sozinha. Mas e os aristocratas? E os oligarcas? Evidentemente que eu estou falando lá do começo, tá? Estou falando lá do passado, tá? A política, então, que nem sempre há política, viu? Acordo não é política. A política é quando não há só dominação. Quando há dominação dos aristocratas sobre os demais, dos oligarcas sobre os demais, quando há uma dominação, não há política. A política é quando alguém reage. Sabe quando você reage? Eu não aceito, porque eu tenho uma parcela também. Eu também tenho uma parte, né, da minha herança, vamos dizer assim. Aí há um choque, há um disputátil. Política é enfrentamento, é tensão, é choque. Tá? Aí eu já ouvi falar do consenso de Washington. Não é política. Tá? Ó, você tem ouvido muito falar assim, um prefeito precisa ter governabilidade. Não é política. O governador precisa ter o domínio da Assembleia. Não é política. Tem que ter alguém que reage, tá? Que defende a sua parcela, tá? Que defende também a sua parte, que se opõe, que usa a palavra, que escreve, que não aceita, que se opõe, claro, com educação, com respeito, não é quebra-quebra, tá? Mas que não é consenso, na verdade é dissenso. Dissenso. Tá? Para as pessoas de bem, a democracia é uma fraude. Lá no passado, porque aí é uma parte, que é o povo, também querendo governar. E anula as outras duas partes. Professor, e também se só os oligarcas? Também é uma fraude, evidentemente. E se também só os aristocratas? Também é uma fraude. É. A cidade, a polis, tem, na verdade, apenas duas partes. Os ricos e os pobres. Olha o Aristóteles sendo bem realista, sabe?
Existem os que mandam e os que não mandam. Olha, é como se ele dissesse assim, existem os que têm propriedade e os que não têm propriedade. Porque tem pobre que tem virtude e tem rico que tem virtude também. Tá? Não dá para falar que só essa classe tem virtude também. Veja, aí já começa a ter um questionamento sobre quem são os aristocratas. Porque eu posso mudar, eu não posso me converter, eu não posso ficar um homem melhor, adquirir hábitos positivos, a educação não pode me melhorar, né? Me comportar. Às vezes você não tem vontade de brigar com alguém, mas você é civilizado, aí você pede a palavra com educação, né? Você pode ser um aristocrata também. O que é política? É a interrupção da dominação. Dominação não é política, é poder. Política, quando eu não estou contente com a dominação. Porque a dominação está defendendo uma parte, tá? Não está pensando no todo. Aí eu vou me opor. Política, então, é enfrentamento. A política existe ou nasce, segundo os gregos, quando a ordem natural da dominação é interrompida por uma parcela que está em desvantagem. Por isso que tem situação e oposição, né? E tem que ter mesmo, sabe? Tem que ter mesmo. Nelson Rodrigues, o famoso dramaturgo, já dizia, toda unanimidade é burra. Ninguém consegue agradar a todos. Aliás, quem quer agradar a todos, segundo Benjamin Franklin, né, tende a fracassar. Ele não assume um posicionamento, né? Às vezes você precisa assumir um posicionamento, né? Você está de que lado? Você está do lado dos direitos humanos ou você está do lado de acabar com os direitos humanos? Você está do lado das cotas ou está contra as cotas? A gente tem que ter posição. E não é errado ter posição. Desde que você tenha argumentos, se justifique e assuma um posicionamento. Isso é política. Só existe política quando essas maquinarias, que é o poder constituído, são interrompidas pelo efeito de uma pressuposição que lhe é totalmente estranha, que é a outra ideia, a contestação. Tá? A justiça trabalha com isso. Tem alguém que acusa e tem alguém que defende. Aí o juiz vai se manifestar. Existe política quando a contingência igualitária interrompe, como liberdade do povo, a ordem natural das dominações. Porque se você não se opor, a dominação vai continuar. Né? Então é preciso ter um movimento. Tá? O movimento é política. Tá? Inclusive, tem algumas pessoas que concorreram a cargos públicos que nunca poderiam ganhar. Seria muito bom que quase ganhassem, sabe? Porque se ganhar daí, talvez, pode ser ruim, né? Mas o fato de você causar uma transformação é importante, né? Geralmente os gaúchos fazem isso, eles têm o voto tático. Eles querem punir um prefeito ou um governador, eles não querem que o sujeito perca a eleição, mas eles querem que quase perca, sabe? Por quê? Porque isso muda a forma de governar. Eles sabem que não é unanimidade. É muito ruim quando alguém ganha uma eleição no primeiro turno. É o caso do Paraná, por exemplo, né? Porque fica muito folgado, fica muito tranquilo. É muito bom que haja o contraponto, sabe? O debate de ideias, né? É o famoso voto tático, né? Tal possível interrupção, quebra de quem está na dinastia, não é que vai cair, mas quando você tem medo de perder, é importante. Tá? O medo de perder uma eleição é política. O sujeito quase perdeu. Muito importante. Né? A última eleição presidencial foi assim, não foi? Foram poucos os votos de diferença entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, não foi? Foi importante. Tá? Tal possível interrupção obriga a pensar a proporção. Porque se o sujeito teve 30% dos votos e se elegeu, ele tem que saber que 70% não quis ele. Se o sujeito foi eleito com 40% dos votos, ele tem que saber que 60% não votou nele. E isso implica numa mudança de comportamento político. Ele passa a considerar classes que ele não considerava.
Isso é pedagógico. A política trabalha com isso. O problema é que o comum, o todo é muito confuso, o todo. Sabe? Eu me lembro que a nossa cidade trabalhou muito com esse conceito de bem comum. Bem comum. E teve gente que criticava, o que é esse bem comum? Bem comum não é só uma parte, né, que vai pegar, bem comum é para todos, né? E dava a impressão que às vezes podia ser, hipoteticamente, que uma parte queria representar o bem comum. Quando o bem comum, como é que o nome é? É o bem comum, né? É de todos. Tá? É isso que eles também falavam no passado. Ó, o problema é que o comum nem sempre é comum. Platão faz uma analogia das profissões. Você é médico, você é engenheiro, você é professor, você é arquiteto, né? Cada um na sua, né? Na sua especialidade. Eu, por exemplo, sou professor de filosofia, não de toda a filosofia. O meu forte é filosofia política. Sou professor de história, mas eu também não sou obrigado a dominar toda a história. Eu trabalho a história contemporânea, certo? Outros colegas trabalham a medieval. Carlos Chipansky, né, nosso colega. Raciocínio do Platão. Se estivéssemos doentes e precisássemos de nos aconselhar com alguém em matéria de saúde, procuraríamos um especialista, não é? Um médico. Alguém que vai resolver o meu problema, diz o Platão. Eu não vou chamar o povo e falar quem que vocês querem. Isso Platão está dizendo, fazendo uma analogia. A última coisa que desejaríamos seria reunir uma multidão e pedir aos presentes que elegessem através do voto o remédio certo. Um ia dizer, é uma erva. O outro ia dizer, toma isso, come aquilo. Sabe essas superstições, que é muito comum, né? E você recorre a curandeiros. Mas é melhor tomar remédio, né? É melhor fazer a cirurgia, segundo Platão. A saúde do Estado tem tanta ou mais importância que a saúde de um indivíduo. Então, o sujeito que vai governar a cidade, ele tem que ter conhecimento de finanças. Porque ele vai cuidar do dinheiro da cidade. Ah, mas ele não cuida nem do próprio dinheiro. Então ele não pode cuidar do dinheiro da cidade. Olha o Platão. Tem que estar preparado, tem que ter conhecimentos. Tomar decisões políticas, decisões no interesse do Estado, requer reflexão e competência de matéria. Tem que estar bem assessorado, tá? Tem que ter conhecimentos militares, segundo Platão, conhecimentos financeiros, conhecimentos de engenharia, porque ele vai mexer com ponte, com estrada, certo? Claro, ele pode ter um bom secretário, mas ele tem que ter noção. Isso Platão está dizendo. Permitir que o povo decida é como navegar em alto mar consultando os passageiros. Do avião da Chape, por exemplo, né? Ignorando ou desprezando aqueles que são competentes realmente, né? Porque a competência tem preço, tá? Tem preço. Um médico competente, ele teve que estudar em escola competente, tá? Evidentemente que um dentista que vai fazer uma cirurgia no teu dente e te dá vodka, e o outro que tem uma anestesia, né? É diferente, o sujeito está qualificado para aquilo. Onde estão, então, os governantes especializados, segundo Platão? Eles existem? Primeiro que ele fala, não é qualquer um que pode colocar-se à disposição, porque, como dizia Humberto Eco, que morreu há pouco tempo, né? Em tempos de redes sociais, todo mundo quer dar palpite, né? Existe um bando de idiotas, segundo Humberto Eco, né? Sujeito que acha que sabe, qualquer um pode se manifestar, isso é muito perigoso. Tem o lado positivo da liberdade de expressão, com certeza, mas gera uma convulsão social, uma instabilidade, muitas especulações, né? E gera medo, inclusive. A sociedade justa, segundo Platão, é impossível. Ele já fala, é difícil ter justiça plena, a menos que os reis se tornem filósofos ou os filósofos se tornem reis. Platão defende essa tese. Ele imagina, então, Aristóteles é diferente. Aristóteles procurou naquela cidade, o que funciona? Naquela outra cidade, o que funciona? Há uma diferença plausível, tá? Segundo Platão, os guardiões
devem ser colocados numa posição na qual as oportunidades de corrupção sejam minimizadas. Ele tem que ter um bom salário para não precisar fazer alguma coisa, vender uma sentença, né? Porque existe lobby. Lembra quando um tal ministro foi chamado na casa do Temer, né? Entrou, fechou a porta, não gera uma suspeição? Nossa, o ministro do Supremo entrou na casa do Temer, uma conversa reservada, que era quando o Temer estava para indicar o novo ministro, né? Quem que ele indicaria. Essas conversas reservadas não são estranhas, né? Gera uma suspeita, né? Então, o sujeito que está ali para julgar, ele não pode ter necessidade. Assim, por exemplo, os reis filósofos não poderiam possuir propriedade privada. Sabe? Se a vida do guardião não conhece grandes riquezas, por que razão, então, o governante vai governar? Se ele não tem vantagens, por que ele vai deixar a empresa dele, a família dele, para se dedicar 4 anos na Câmara Federal, 8 anos no Senado, 4 anos de prefeito? Né? Porque ele é altruísta? Porque ele nasceu para fazer o bem? A gente não fica desconfiado? Porque às vezes ele gasta muito na campanha e você sabe que ele não vai ter aquele rendimento com os salários. Por que ele gastou tanto dinheiro, né? É melhor ter alguém preparado do que ter alguém despreparado. Tá? É melhor ter alguém que consulta a opinião pública do que alguém que não consulta. Também não é consultar e atender. Viu? Porque senão, se eu for, por exemplo, assumir um cargo, e tem uma votação, e eu jogo com a torcida, né? Eu também não estou sendo um bom governante, porque às vezes eu preciso dizer não para o povo. Lembra? O povo deseja, o povo quer, e a República diz, mas será que pode? Será que temos dinheiro? Tá? Será que há condições de atender o que vocês estão pedindo? É o grande problema hoje que está acontecendo, né? O operário quer ganhar mais, o patrão não consegue pagar. Não é um enfrentamento? Como nomear os guardiões, né? Aí vem a questão, por eleição, que os gregos estavam discutindo se a eleição era o melhor negócio. A eleição hoje é normal, mas sabemos que ela está institucionalizada. Tá? Há até debates se dá para concentrar uma única eleição em 4 anos, né? Para gastar menos, né? Se todos podem votar. Lembra que tinha um tempo que nem todos podiam votar? Porque você fica chateado quando alguém que é qualificado não ganha e alguém que não é qualificado ganha. Porque a população, né, é a soberania popular. Rousseau já falava disso, né? Platão crê que é possível escolher homens públicos em tenra idade e depois submetê-los a rigores que permitirão a seleção dos melhores. Tá? Então, o sujeito tem que ter um currículo. O que é um currículo? O que você já fez? Né? Você já provou alguma coisa? Tem capacidade? Você tem experiência nessa área? Platão afirma que os governantes precisam de conhecimentos especializados. Sabe? Mas estes conhecimentos são passíveis de serem adquiridos? Eu acho que sim. Hoje é possível, você pode aprender, viu? Você pode se planejar, tá? Fazer um curso de políticas públicas, dominar a Constituição, a lei orgânica do município, o que você pode. Não existe cursos de preparação? Isso aqui, a nossa escola, ela tende a fazer isso, um curso de formação, de preparar a pessoa, né? É importante. Qual seria o melhor regime de governo? É o que existe nos Estados Unidos, aquela eleição distrital. É eleição direta, é eleição indireta, tá? Então, a ciência política já tenta trabalhar isso na sua objetividade, tá? Lembra a ciência política que democracia vem dos gregos, regime dos muitos, do demos, acabei de falar, desejo de ter, porque os pobres não têm, tá? E o grande risco do regime em que ela prevalece, os mais pobres, é também do povo ficar tirano. O povo também fazer coisas que só interessam, né, a sua parte. É uma tirania também, tirania dos muitos. Tá? O desejo é uma ganância, desejo de bens, é uma coisa meio irracional. Eu quero e vou quebrar.
vou invadir, tá? Vamos linchar. A democracia, então, para a própria ciência política, ela é perigosa, tá? Que é uma vontade incontrolável. República já tem a ver com leis, mas é possível? O que a lei diz? É de inspiração romana e considera o direito público o direito privado, tá? Falava de Brutus, né, o senador. Renúncia às vantagens particulares em favor do bem comum, em favor da cidade. É uma virtude. Eu abro mão da minha parte para ajudar a cidade. Tá? Disposição ao sacrifício. Professor, mas nos dias de hoje nós não temos república. Acabou. Na modernidade, a república não é mais república. Fracasso do idealista. Inclusive, nós entregamos um jornalzinho para vocês dizer que eu escrevi uma coluna falando que os idealistas estão em baixa. Viu? Os idealistas estão em declínio. Quem está hoje em alta? Os pragmáticos. Não estou falando que é o certo. Estou falando que eles estão em alta porque a sociedade hoje está avessa aos idealistas, aos utópicos, aos românticos. Eles querem resultados. E os pragmáticos trabalham com resultados, né? Eles fazem a conta, sabe? Não vou candidatar, vou candidatar. Tá, o interesse rompe a virtude. O que eu estou querendo dizer é que hoje ter virtude não é uma boa coisa para a política. O cara que tem virtude hoje não dá certo. O cara que tem ideologia hoje não vai se eleger. Às vezes se elege. São raras exceções, sabe? Por quê? Porque ele é um idealista, ele quer mudar realmente a realidade, ele tem carisma, né? Mas existe o sistema. E o sistema engessa, tá? Às vezes o sistema mata, anula a pessoa, elimina o sujeito, tá? Então o sujeito que entra na Câmara, na Assembleia, no Congresso, com muita disposição, ele corre o risco de ter um mandato só. Né? Por quê? Porque ele não vai agir de maneira que os procedimentos políticos exigem, né? Barganhar, negociar. Os que estão sendo bem-sucedidos hoje na vida pública estão negociando. Eles negociam mandatos, né? Negociam. A democracia é do povo, está ao lado da sociedade, dos que podem obedecer a maior parte do tempo, podem desobedecer menos vezes, mas desejam o tempo todo. A democracia é importante para a ciência política porque ela pulsa, lembra o contraponto, né? Pulsa, protesta, vai para a rua, mas ela não trabalha bem a gestão do poder, a execução do poder. Assim podemos dizer que o desejo é importante, se explica, mas é preciso ter o equilíbrio, é uma parte importante. Democracia e república. Não só democracia e não só república. República, regime da vontade. Democracia, regime do desejo. Porque a república fala de virtude. O essencial da república é a capacidade de abrir mão. Já a democracia quer. O melhor conceito de poder é o seguinte: eu não tenho poder sobre os meus alunos, porque os meus alunos, por conta da nota e da presença, eles se submetem ali a assistir aula, né? Meio que obrigados. Então eu não tenho poder sobre eles. Poder é quando eu poderia estar em outro lugar e resolvi estar ali. Então essa pessoa tem poder sobre mim. Isso é poder. É o poder natural de atrair a pessoa. O delegado não tem poder sobre os prisioneiros. Tá? Isso é uma questão de instituição. Então, o poder, às vezes, é invisível, certo? O poder oscila, ele migra, sai de uma mão e vai para outra mão. Às vezes, o poder está na mão do povo. Às vezes, sai do povo e vai para um técnico, vai para uma organização. Você tem que trabalhar a cultura das pessoas, sabe? Não adianta colocar uma lei proibindo isso, permitindo aquilo, se não houver o afeto, o consentimento, a atração, né? O exemplo, né? A confiança. Né? Então, é um texto que trabalha o início também da ciência política. E se for para dar boas notícias, dê você. Se for para dar más notícias, peça para alguém que dê.
Você não pode se desgastar com o poder popular, para que as pessoas possam sempre se sentir atraídas pela sua confiança, né? Porque é muito comum você imaginar que o governante não sabe. Ah, se ele soubesse, ele não faria. Ele sabe de tudo. Né? Não, se ele soubesse, ele não demitiria. Ele sabe, foi ele que mandou demitir. É que ele não quer contar, né? Não quer expor. Os fins justificam os meios, é a grande máxima, né? Nas ações de todos os homens, o que importa é o sucesso, é o êxito, é o poder. O príncipe deve vencer e conservar o Estado. Os meios que empregar serão louvados por todos, porque as pessoas esquecem, têm memória curta. Note-se que os meios são os empregados com a finalidade de manter o poder. Não se trata de uma finalidade qualquer, mas de ter pessoas trabalhando para você, que é o fisiologismo, né? Ter pessoas te defendendo, ter pessoas, mão de obra para trabalhar para a tua causa, né? Você tem que convencer as pessoas. Então você tem que falar mal da própria cidade para você ser o herói, para você ser o salvador da pátria. Tá? Você salvou, você resolveu o problema, né? É muito difícil falar bem depois que alguém falou muito bem, né? Certo? É muito difícil ter um bom governo quando o governo anterior foi bom. As pessoas são muito críticas nesse sentido, né? Então você tem que difamar o anterior. Os idealistas são como peixes fora d'água. Dificilmente sobreviverão nas 2 próximas décadas. O veredito é que não há mais espaço para estes espirituosos. É um período de incubação em que o vírus do pragmatismo, além de viver imune, tem contagiado aqueles que lutam para sobreviver nesse tempo de incerteza e de estrondosa vulnerabilidade. Há quem diga que nós estamos vivendo a era das incertezas. Nenhum argumento válido passa, apenas os fatos que interessam a manutenção de uma classe política que há muito tempo divorciou-se de uma sociedade pouco organizada. É deplorável que confiemos em ministros e ministras do STF que estão ali apenas para impedir uma revolta popular com poucos avanços e muitos retrocessos. Uma verdadeira torre de Babel. Dizem e desdizem ao sabor das circunstâncias. Inclusive eles não se entendem, né? Os idealistas de hoje, poucos existentes, que ainda resistem às tentações do cinismo e do alheamento completo da sociedade, embora corretos, estão fadados ao fracasso. O ambiente é hostil. O tempo é da sobreposição do teto sobre a base. Trocando por miúdos, o capitalismo vigente prefere claramente a saúde dos bancos que das pessoas. O momento não é outro senão de um pós-idealismo, extremamente nocivo, né, perigoso à coletividade. Aqueles que ainda preservam sua fidelidade aos princípios e valores idealistas e utópicos no tempo presente, para o staff, para o governo, e a grande maioria, cometem a insanidade de defender lutas inglórias e invencíveis. Pecado imperdoável em tempos inescrupulosos. Suas vozes roucas hoje praticamente só encontram ouvidos moucos. O que parecia ser uma bênção em outros tempos passou a ser uma maldição. O tempo presente exige destes uma proteção de suas consciências. Apenas isto. E assim que alguns acabam retornando ao seu próprio eu, se fechando, né? Onde nada é pensável fora do eu. Neste cenário, sobra aos idealistas a fantasia necessária para a formulação de perspectivas imaginativas. Isso tem nome, e em outros tempos moveu multidões. Chama-se messianismo, ou a crença na potencialidade de um ser humano mais sensível à verdade e à justiça em um tempo em que o dinheiro pode não fazer tanta diferença. Correndo riscos de uma eliminação precoce, essas pessoas, né, passam a gastar energia em projetos distantes da arena política, estão se afastando, ou involuntariamente se entregam à overdose do poder. São cooptados, né, muitas vezes. Raça em extinção, dia após dia, perdem a coragem do engajamento e de posicionamento sobre temas centrais. Mesmo assim, cientes da sua importância, esperam o melhor momento para o bote. Assim como Richard Hort, filósofo da cultura, esses idealistas ainda acreditam em novas formas de convivência e repassam o recado aos indecisos de plantão. Esperemos mais.
A palavra de Hort ainda ecoa. Penso que podemos sempre dizer, quando defendemos um argumento que não é aceito, que no presente não é aceito, há muito pouca justificação para aceitá-lo, mas pode surgir um mundo no qual ele pareça simples senso comum. Sem nunca ter avalizado o mercado, faz tempo que o idealismo desapareceu dos parlamentos e das igrejas. Aos poucos tem deixado universidades e escolas e passa a ser rejeitado pela própria sociedade. Mesmo assim, continua vivo na cabeça de humanistas, literatos, poetas, homens e mulheres sensíveis à essência da natureza, que ainda compactuam com a tese de que podemos ser versões melhores de nós mesmos. As coisas poderiam ser diferentes. Na verdade, é um relato de que a filosofia política hoje está muito cética, sabe? Com o poder soberano, né? Mas não dá para desanimar, dá para esperar o melhor momento. A gente precisa de ter formação, entender o que está acontecendo, né? Essa é a prática aqui do nosso projeto da escola, que a gente vai tentar ir até o final do ano. Então, fecha o parênteses, ponto final e até a próxima.